Então vamos lá, gente, como prometido, agora a gente vai dar um feedback sobre a prova de Cachoeiro de Macacu, o que aconteceu agora nesse domingo. Gente, vamos dizer assim que a banca IBAN surpreendeu, ficou um pouquinho diferente das provas anteriores, gente. Ao meu parecer, parece que tem uma pegada mais militar, parece que mudou os professores da banca e agora tem uma pegada mais militar, o que elevou bastante o nível da prova. Nesse vídeo, gente, eu vou resolver algumas questões somente, tá? Dessa prova. Quem quiser total acesso a todas as correções, aí tem que fazer ou parte do nosso curso, que vou deixar a descrição no vídeo, ou adquirir separadamente a resolução da prova de Cachoeiro Macacu, ou pacotes de todas as provas. Aí fica a critério de cada um entrar no curso, vou adquirir somente o material de Cachoeiro de Macacu, ou eu quero o pacote de todas as provas da banca IBAN. Belezinha? Sem mais delongas, vamos adiante. Vamos lá, gente. Primeira questãozinha é uma questão que parece um pouquinho com questões que já caíram na banca CPR, só que um nível um pouquinho mais elevado, na verdade, tá? Fala o seguinte: considere a função f definida para todo x pertencente aos reais se... Opa, tem um erro de digitação aqui, gente, não tem esse igual aqui, tá? Se f de 3 menos 2x representa x ao quadrado mais 1, ele pede, gente, o valor de f de x mais 1. Ou seja, se 3 menos 2x representa isso aqui, ele quer saber o que vai representar o x mais 1. Então, a gente tem que forçar, gente, o quê? Aparecer aqui o x mais 1. Como assim, professor? Vamos imaginar. Se no lugarzinho desse x aqui, vamos lá, eu colocasse, por exemplo, x mais 1. Aí, o que a gente teria? 3 menos 2 vezes x mais 1. Quanto é que isso aqui iria dar? Seria 3 menos 2x menos 2. Melhorando um pouquinho, ó. Ficaria menos 2x mais 1. Opa, tem que dar x mais 1. Deu quase isso, né, gente? Mas não é o que eu quero ainda. Ou seja, eu tenho que descobrir o valor que eu vou colocar aqui de modo que vire x mais 1. Lembrando, o valor que eu colocar aqui, você também tem que colocar nesse x aqui. Mesma coisa que coloca no x, tem que colocar no outro x. É uma função, tá? Então, o que a gente vai fazer, gente? No lugar desse x aqui, que a gente não sabe o que a gente tem que colocar, eu vou chamar de uma letra qualquer. Não pode chamar de x. Vou chamar de k, r, s, o que você quiser. Ou seja, o número que eu vou multiplicar por menos 2 e somar com 3, de modo que venha dar x mais 1. Então, a primeira coisa da questão é isso. Vamos botar isso aqui então, gente. Bonitinho. Então, 3 menos, vou chamar de k, 2k tem que ser igual a x mais 1. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, tá, gente? O que dá para eu fazer? Ó, eu vou pegar esse menos 2k, vou jogar para cá, vai ficar positivo. Vou pegar esse 1 e esse x jogar para lá, vão ficar negativos, tá? Então, ó, 3 menos 1, 2, menos x igual a 2k, e agora eu finalizo. Esse 2 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, o valor que a gente procura, na verdade, é o quê? É 1 menos x sobre 2. Se quiser, tira logo a prova real. Olha só, antes de prolongar aqui, ó, 3 menos 2 vezes 1 menos x sobre 2. Quer ver como isso aqui vai dar exatamente? Não vai dar, né? Porque eu já fiz isso aqui. Então, olha só. 3 menos 2, ó, distributiva. Negativo e negativo, positivo. Se eu multiplico por 2, divido por 2, o que sobra? O x. E olha só, gente, 3 menos 2, 1 mais x. Ou seja, a mesma coisa que x mais 1. Lembrando, esse valor que a gente encontrou aqui, a gente também vai colocar nesse x aqui. Então, vamos fazer isso. E acabou a questão, basicamente. Esse é o x da questão, né? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, esquece esse primeiro pedaço aqui. Eu sei, quando eu fizer o chuveirinho aqui, bonitinho, vai dar x mais 1, tá? Ó, acabei de fazer aqui em cima. Menos 2, e aqui vai ficar mais x. O que me interessa é desse lado aqui. Então, olha só, gente, desse lado aqui temos o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 1 menos 2 vezes 1 vezes x sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4.
Belezinha? Só dar uma melhoradinha aqui, tá, gente? Ó. Já botei menos 2 mais x. E agora vamos melhorar isso aqui, ó. 1 menos 2 vezes 1 vezes x sobre 2 mais x ao quadrado sobre 4, como eu já havia dito. Olha que delícia, gente. 2 multiplicando, 2 dividindo. Vácuo, vácuo. Então, a gente vai ter, ó, 1 mais 1 aqui, 2. A gente vai ter x ao quadrado sobre 4 mais 2 menos x. Vamos somar aqui. Eu não somei aqui ainda, vamos botar aqui bonitinho. Professor, não tem essa resposta. A gente tem. Se você pega aqui, ó, aqui é 1/4. 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,25. Ou seja, a alternativa A, que eu até coloquei de vermelhinho bonitinho já, para vocês já identificarem qual é a alternativa correta. Grau de dificuldade dessa questão, gente. Eu acredito que foram uns 200 e alguma coisa inscritos. Eu acredito que somente uns 30 ou 40 vão acertar essa questão, gente. É a minha estimativa. Eu acredito que ninguém acerte mais de 14 questões na específica de matemática. Vamos ver qual é o resultado, vamos ver se eu estou certo ou estou errado, né, gente? Então, vamos lá. Segunda questão. Segunda questão, gente, talvez seja a questão mais fácil da prova. Que ele fala o seguinte: a soma de dois números primos positivos é igual a 175. E ele pede a soma dos algarismos maior destes dois corresponde a. Então, ele quer a soma dos algarismos do maior número primo. No caso dessa soma aqui. Aí tem que ter atenção ao seguinte: eu vou ficar testando um monte de número primo. Não precisa, gente. Olha só a soma. A soma dá um número ímpar. E peraí, para a soma dar um número ímpar, só existem duas possibilidades. Ó. A soma de dois pares. Dois pares não, minto, né, gente? Um par com um ímpar, né? Porque soma de dois pares resulta em par. 2 mais 4, 6. 6 com 4, 10. E a soma de dois ímpares também dá par. 1 com 3, 4. 3 com 5, 8. Ou seja, se você somar dois números ímpares, vai resultar um número par. Então, o que tem que acontecer? Um número é par e o outro número é ímpar. Só que o único número par que é primo é o 2. Então, um é o 2. E o outro só pode ser o quê? 173. Cara, somos algarismos? 7 com 3, 10 com 1. 11. Então, para mim, essa é a questão mais fácil da prova. É aquela questão que todo mundo deveria acertar, tá, gente? É a mais tranquila. Vamos ver a próxima. Questão 3. Já sei que é como perfeito. Já está de vermelhinho aqui bonitinho. Um aluno escreveu o algarismo 4 à direita de um determinado número n. Nessa forma, o número n aumentou 247 unidades. O valor de n é um número... Então, gente, isso aqui é uma típica questão de colégio militar. Já vi muito em questões militares esse tipo de questão, até mais complexo que essa aí. Teve gente, logicamente, que fez testando as possibilidades aí e dá para chegar, logicamente. Mas a ideia não é essa. A gente saber como é que a gente pode fazer esse tipo de questão. Vamos imaginar, gente, um número qualquer. Sei lá, vamos pensar o próprio 247. O 247, gente, ele pode ser representado de que maneira? Eu posso dizer que isso aqui, ó, o 2 é 2 vezes 10 ao quadrado. Porque ele representa o quê? A casa das centenas. Mais 4 vezes 10 elevado a 1. Das dezenas. Mais 7 vezes 10 elevado a 0. Elevado a 0 dá 1, ou seja, 7. Ó. 247. Isso é importante saber, porque é justamente o conceito que eu vou trabalhar nessa questão. Olha só, gente, aumentou 247 unidades. Vamos pensar que o número original n tivesse dois algarismos. Se eu vou colocar o 4 lá no final, agora ele vai ter 3 algarismos. Então, vamos pensar. Se inicialmente ele fosse AB, como é que seria a representação disso aqui? Seria A vezes 10 mais B vezes 10 elevado a 0. Só que 10 elevado a 0, gente, é 1. Ou seja, eu poderia colocar simplesmente, ó, 10A mais B seria o número original. Porém, nesse número original, o que ele fez? Ele colocou aqui no final o algarismo 4. Qual vai ser a representação disso aqui agora? Aqui é centena. Seria A vezes 10 ao quadrado
mais b vezes 10, mais, vou botar o 4 logo direto, vou botar 10 elevado a 0. Quando eu pegar esse novo número aqui e subtrair esse aqui, ó, vamos colocar o parênteses, isso aqui vai resultar 247 unidades. É isso que a questão está falando. Vou botar bonitinho aqui então, ó. Bonitinho já, ó. Já troquei o sinal dos outros dois, tá, gente? Ó. Porque era um sinal de menos, tinha um parênteses, ó. Para quem não entendeu, ó, como se tivesse aqui, ó. 10A mais B, ó. Troca o sinal. Ficou isso aqui. Perfeito, professor. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma melhorada. Vamos pegar esse 4 e jogar para o outro lado. Vai ficar negativo, vai ficar 243. Aqui, ó. 10 ao quadrado. 100, 100A. Menos 10A. 90A. E aqui o B eu já melhorei, ó. 10B menos B, 9B. Então, 90A mais B igual a 243. E, logicamente, quando a gente pensa nesse A e nesse B, a gente pensa em algarismo variar de quanto a quanto. Logicamente, se a gente está pensando aqui no início, ele não poderia ser o 0. Iria variar de 1 a 9. Já nos outros, pode variar de 0 até o 9. Não tem como falar vale 10. Tá, gente? Por exemplo, aqui, ó. Se aqui, ó, for 4, 4 vezes 10, 40. Se eu coloco o 0 aqui, tem que ter atenção. Aí esse número vai deixar de ter 3 algarismos, porque vai zerar aqui. Então, já ignora o 0. Então, vamos pensar o A e o B com números de 1 a 9. Vamos pensar, gente. Se o A fosse 1, aqui a gente teria 90 já. Aí, eu vou pegar 243 menos 90. É só você pegar. 243 menos 90, se você pega menos 100, 153. 163. Aí 9 vezes alguma coisa, olha só, 9 vezes 10 vai dar 90. Poxa, ou seja, não pode ser A igual a 1. Porque aqui, ó, o B não pode passar de 9. Porque 9 vezes 9 é 81, ou seja, no máximo até 81. Se o A for 2, 180, opa, 243 menos 180, 63. Opa, 63 está onde a gente quer. 9 vezes quanto para dar 63? 9 vezes 7. Então, nosso B vale 7 e o nosso A vale 2. Descobriu o nosso número. Que é o quê? 27. Beleza. O que ele pergunta desse número? É múltiplo de 7? Não. Primo? Não. Quadrado perfeito? Não. Cubo perfeito? Sim, porque 3 ao cubo são 27. Então, letra D. Olha, gente, se fosse fazer por teste, eu botaria grau 3. Se fosse fazer assim, vou botar para o grau 5, tá? Então, a primeira questão, muita gente vai errar. A segunda, quase todo mundo vai acertar. E essa aí eu vou botar meio a meio. Metade erra, metade acerta. Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui bonitinho. 4. Olha só, gente, essa questão 4, eu vou botar aí que 90% das pessoas erraram. Vamos botar que alguns acertaram sabendo fazer e alguns acertaram no chute. Até porque 25%, no caso, facilita bastante um candidato, né, gente? O problema é quando tem A, B, C, D e E, que aí dificulta mais você chutar. Vamos lá. A questão fala o seguinte. Uma circunferência de raio maior que 2 é tangente à reta 6x mais 8y menos 25 igual a 0 e, tá faltando o E aqui, né? Mas o erro de citação deu, aos eixos coordenados. E ele pede o valor de R. Então vamos lá, gente. Relação de circunferência com reta. Toda vez que a gente falar que uma circunferência é tangente a uma reta, significa o seguinte: a distância entre elas, ou seja, do centro até a reta, é igual ao raio. Quando ela for secante, a distância é menor que o raio. Quando ela for externamente, ou seja, não vai nem cortar a circunferência, aí significa que ela é maior que o raio. Então, nesse caso aqui, é igual ao raio. Porém, professor, eu vou jogar naquela fórmula, né? Bonitinha, aquela fórmula horrorosa que a gente tem. O módulo de AX0 mais BY0 mais C. E lá embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? Sim, isso tudo dentro do módulo. Professor, mas eu não tenho aquele ponto. Ou seja, o centro da circunferência, no caso. Por quê? Na verdade, a gente tem. É essa informação aqui que muita gente se perdeu, gente.
tangentes aos eixos coordenados. Toda vez que isso acontecer, significa que o centro da circunferência vai ser RR. Porque ela vai tangenciar tanto o eixo das abscissas quanto o eixo das ordenadas. Deixa eu botar graficamente aqui, fica melhor vocês entenderem. Olha só. Essa aqui seria a representação dessa reta aqui, que eu já coloquei bonitinho aqui, tá, gente? Uma reta, na verdade, decrescente. Cortando um pouquinho acima aqui do 3, né? Não interessa muito, porque a gente vai utilizar somente o A, o B e o C daqui. E o que me interessa é essa representação aqui, tá? Eu coloquei, logicamente, aqui no primeiro quadrante, mas poderia estar no segundo, terceiro, quarto. Tanto faz. Só para você entender o seguinte. Olha só. Daqui para cá é raio. Daqui para cá é raio. Ou seja, tá vendo o nosso centro? É próprio o quê? O RR. RR. Esse é o nosso centro da circunferência. Beleza. Então a gente vai utilizar isso aqui na nossa fórmula. Então olha só. No lugar do D, vai estar o nosso Rzinho. No lugar do X0, que é o centro da circunferência, o nosso Rzinho. Aqui também o outro Rzinho. E o A, 6, o B, 8 e o C, menos 25. E aqui, logicamente, é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A partir daí, gente, acabou a questão. Vamos lá. Então, vamos lá. 6R mais 8R, 14R. Aqui embaixo, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Tira a raiz, 10. Bonitinho, gente. Vamos eliminar logo esse módulo. E eu vou trabalhar somente com a primeira possibilidade, que eu já vou encontrar a resposta de cara, tá? Teria outra possibilidade, que era só você trocar o sinal, tá? Mas eu não vou utilizar essa. Então, olha só. Até porque ele fala que raio é maior que 2. Vamos melhorar aqui um bonitinho. Então, vai ficar 10R é igual a 14R menos 25. Vou pegar esse menos 25 e jogo para lá. Fica 25 positivo. É igual a 4R. E agora fechou, né, gente? R igual a 25. O quarto está aqui na alternativa D. Bem de boa, né, gente? Eu vou fazer só mais uma questãozinha e eu fecho essa primeira parte da resolução. Ah, professor, a segunda e terceira parte. Ou adquirindo material ou entrando no curso, tá bom, gente? Vamos ver o que a gente espera na quinta questão. Considere que x e y são números positivos inversamente proporcionais. Se x diminuir de n%, y aumentará de p%. O valor de p é... Mais uma questão, gente, de nível militar, bem interessante. Quase nunca vi em magistério esse tipo de questão, gente. Então vamos entender um pouquinho o conceito. Quando a gente fala dois números diretamente proporcionais, eu digo que x está para y, que isso aqui representa, sei lá, o k. Fator de proporção, a constante k. Beleza, quando é inversamente proporcional, eu digo o seguinte, ó, x está para o inverso de y, que isso aqui vai ser igual a minha constante k também. Que isso aqui, logicamente, se a gente dá uma melhorada nessa parte aqui, ó, o que a gente pode dizer? Ó? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda, ou seja, x vezes y é igual a k, ou seja, o produto entre eles é igual a uma constante. Isso vai acontecer sempre que for o quê? Inversamente proporcional. Então, vamos dizer que x vezes y é igual a uma constante k. Vamos botar aqui bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Beleza, vamos ver o que acontece. O x diminui n%. Então, tem o fator de aumento e o fator de redução, gente. Quando a gente fala diminuir, a gente pega os 100%, que é representado por 1, menos o percentual que eu não sei, que é n%, ou seja, n sobre 100. Então, do x, eu vou pegar 1 menos n sobre 100. Logicamente, multiplicar todo x. No y, não, eu vou aumentar. Então, é 1 mais alguma coisa. Quanto? P%, ou seja, 1 mais P sobre 100. Ó. Diminuí, ó, e no outro aumentei. Beleza, professor. E agora? Eu tenho N, Y, K, P, N, um monte de letra. O que eu vou fazer com esse monte de letra, professor? Gente, o que interessa para a gente é o N e o P. Eu tenho que isolar o P e jogar o N para o outro lado. Só que olha a informação aqui em cima, gente. X vezes Y é igual a K. Isso aqui é tudo uma multiplicação. Se você pega x vezes y, é xy, que é igual a k. Espera aí, vamos botar isso aqui então, ó. K.
Belezinha, ó. E quando eu pego, divido os dois lados por K, o que vai acontecer? 1 e 1. E logicamente aqui eu já dei uma melhorada também, tá, gente? Tirei MC rapidinho, ó. 100 menos N sobre 100. 100 mais P sobre 100. Perfeito. Vamos botar aqui logo igual a 1. Então, a nossa ideia, gente, é isolar quem? O P. Olha só, gente, multiplicação de frações, ó, 100 vezes 100. Ó, vou botar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Multiplicando cruzado, ó, bota um Z aqui embaixo, ó, fica isso aqui vezes 1, isso aqui vezes 10.000. Belezinha? 10.000. Perfeito, professor. Quase no fim, né? Quase no fim. Eu quero isolar o P. Então, esse 100 menos N que está a multiplicar, vou passar para o outro lado, dividindo. E para finalizar, esse 100 que está somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Vamos tirar MC de novo, ó. Então, aqui, ó, menos 100 multiplicado por 100 menos N vai ficar menos 10.000. Ó, e aqui negativo com negativo, mais 100N. Logicamente, dividido pelo MMC. Olha que delícia, gente. 10.000 menos 10.000, vapo. O que sobra? 100N sobre 100 menos N. A alternativa B já está aqui bonitinho. Então, professor, eu quero o restante das resoluções. Gente, somente entrando no curso ou adquirindo os materiais, assim como Cabo Frio, Casimiro de Abreu, tem todas as resoluções. Tem gente, professor, eu quero a parte 3, quero a parte 2. Gente, infelizmente eu tenho um curso. Tá? Infelizmente não, felizmente. E eu preciso também, logicamente, dessa ajuda da galera adquirir material, a galera fazer parte do curso. Professor, é muito chato ficar pagando. Gente, você está investindo no seu futuro. Eu quero passar para Saquarema, eu quero ser concursado. Então, você está investindo no seu futuro. Até porque eu tenho um grande trabalho fazendo resolução, botando tudo bonitinho e não é fácil, tá, gente? Então, forte abraço aí.